Fala, meus amigos da Loteca, como é que vocês estão? Estão bem? A gente ia para o concurso 1186 da Loteca. 1185 terminou, né? Provavelmente vai ter ganhadores. Não foi um concurso que houve muitas zebras, então vai ter ganhadores, né? Estamos aí com os jogos da Libertadores. Tem jogo do Campeonato Maranhense, uma grade repleta aí. Jogos do meio de semana, né? Do 1 ao 8 aí é os jogos de terça, né? E o restante ali, o 9 ao 14, jogos de quarta-feira, jogos de meio de semana. Nossa querida Loteca, gostamos de jogar a Loteca, antiga loteria esportiva. Aprendi a jogar essa loteria, a Loteca, a loteria esportiva com meu pai, meu finado pai. Gostava de jogar, hein? Era o hobby dele, era jogar a Loteca. Antigamente a loteria esportiva, né? 13 pontos. Teve um ano que a gente fez os 13 pontos. Se não me engano, isso foi em 97 ou 98. Ele acertou mais vezes, né? Mas quando eu comecei a jogar, eu marcava o cartão, ele colocava os duplos. A gente acertou. Eu lembro que foi até uma rodada com a Portuguesa que foi de 7-2 do São Paulo, no Canindé. Acho que foi em 98, 97. Ele fez os 13 pontos, a gente acertou. Ele pôs os duplos, a gente acertou. Eu tinha posto Portuguesa C que ele abriu, mas deu a luz. Eu acho que eu ganhei um prêmio assim, não foi tão grande, mas fosse hoje uns 15 mil reais. Foi bom, né? Loteca, hoje são 14 jogos. Mas vamos lá. Não deixe de se inscrever, deixar aquele like aí, pessoal, para fortalecer. Jogo 1 aí é a Libertadores, né? Aliança Lima e São Paulo. O Aliança Lima tá em terceiro, hein? Tem 4 pontos. São Paulo tem 7 pontos, é o líder. O Aliança tem chance, joga em casa, jogo importantíssimo, hein? Importantíssimo. No Morumbi empatou 2-2 com o São Paulo, né? Na primeira fase. São Paulo vem do empate 0-0 com Fortaleza. Suou para ganhar do Náutico. Eu não vejo jogo fácil para o São Paulo aí não, hein? Bem difícil. Eu vou ficar com um empate aí, que o São Paulo é líder, né? Um empatezinho aí, o Aliança também ainda briga para classificar. Vou de Colono do Meio no jogo 1. Jogo 2, Vitória e Defensa e Justiça, Argentina. Eu confronto Brasil-Argentina. Vitória está em terceiro, tem 2 pontos. O Defensa também tem 2 pontos, está em quarto, perde saldo de gols. Vitória vem mal, né? Se ele quer classificar aqui nesse campeonato, ele precisa ganhar do Defensa. O Defensa também tem chance. Pelo campeonato brasileiro, Vitória vem de uma derrota pro Ceará de 1-0, né? Perdeu o clássico nordestino aí. Tinha empatado com o Grêmio em casa, jogo difícil, mas acho que o Vitória aí, jogando em casa, ele vai tentar uma vitória aí contra o Defensor, né? Eu vou ficar com a coluna 1, o Vitória, ganha do jogo. Jogo 3, Copa Libertadores, né? Carabobo e Botafogo. Botafogo tem 3 pontos, tá em terceiro, Carabobo tem 1. Venezuela e Brasil. O Carabobo, no Rio de Janeiro, tomou os gols do Botafogo bem no final do jogo, né? Tava segurando 0-0. Tava segurando 0-0, foi 2-0 Botafogo no primeiro jogo, mas segurou bem. O Carabobo, ele vem de uma vitória pelo Campeonato Venezuelano 3-1 contra o Metropolitanos. 3-1. O Bota também não tá fazendo um grande campeonato brasileiro, né? Perdeu pro Bahia 1-0. Vem bem mal. Os últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias, o Botafogo. Pelo brasileiro são 3 derrotas. Pois é, viu? Esse jogo aí, não sei não, hein, Botafogo. Precisa da vitória aí, senão corre risco a classificação, né? Porque aqui, ele tem 3 pontos em terceiro, se ele ganha ele vai pra 6. Embola ali o grupo ali. O Carabobo também, se perder, dá adeus aí com a derrota. Eu vou de Botafogo. Depois eu vou jogar meus duplos, tá? Eu vou jogar 3 duplos nessa rodada. Mas eu vou de Botafogo, coluna 2. Jogo 4. É a nossa querida Série B. CRB e Cuiabá. Série B. O Cuiabá tá em terceiro. CRB é o 7º colocado. CRB tem 10 pontos. Cuiabá tem 11 pontos. É o confronto terceiro contra o 7º colocado. O CRB fez um grande jogo contra o Santos, hein? Um grande jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Foi 1-1. O goleiro do Santos pegou pênalti, surpreendeu na Vila Belmiro. Jogou muito bem o CRB. Merecia sair até com um resultado melhor desse jogo. Mas ficou no 1-1. No 1-1.
Ganhou do Volta Redonda em casa pela Série B. Ele tem uma vitória em casa, ele ganhou do Volta. Fora de casa ganhou do Atlético. Perdeu para o Atlético Paranaense fora. Empatou com o Paysandu. O Cuiabá está em terceiro. Mas o Cuiabá, último jogo do Cuiabá, o Cuiabá vem de vitória contra o Ferroviário, 1-0. Os últimos 5 jogos não perdeu a Cuiabá. 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora, ele tem uma vitória contra o Volta Redonda e um empate com o Atlético Goianiense, lá em Goiás. Eu vou ficar no empate no jogo 4, bem equilibrado esse jogo entre CRB e Cuiabá. Jogo 5, Sul-Americana. Esse jogo é terça, hein? Amanhã às 9h30. Tem que pagar esses jogos aí até as terça-feira às 18 horas, né? Loteca meio de semana até às 18 de terça. Coringão aí, ó. Coringão é terceiro colocado, hein? O América tá em segundo na chave, na Sul-Americana. O América tá com 5 pontos, Corinthians com 4. Pois é. Corinthians, que se quer classificar, tem que ganhar esse jogo em casa do América, de Cali. Confronto Brasil e Colômbia. O primeiro jogo entre eles, quando foi com o time misto lá pra Colômbia, empatou, né? Foi um empate. Com o time bem desfalcado contra o América de Cali lá, foi 1-1. Agora joga em casa, não deve poupar jogadores, vem de uma bela vitória contra o Internacional, 4-2. Deve vir com força máxima, eu acho, né? A não ser que ele tire o pé da Sul-Americana, né? Se vir com reserva, porque não quer jogar a Sul-Americana. Porque se precisando dessa vitória, o empate aí, acho que o Corinthians não se classifica, tem que ganhar. E o América de Cali vem do empate no Campeonato Colombiano 1-1 com o Júnior Barranquilla. E vinha de 2 vitórias antes disso, hein? Tinha ganhado do América de Cali e do Águilas. Vai ser um jogo difícil, mas eu vou ficar com o Corinthians por estar jogando em casa, precisando da vitória. Tá bem nos 2 jogos que o Dorival assumiu o time, um empate e uma vitória. Eu vou com o Corinthians, coluna 1. Jogo 5, a Copa Libertadores, Fortaleza e Colo-Colo do Chile. O Fortaleza tá em terceiro colocado, 4 pontos. O Colo-Colo tem 2 pontos no grupo. Esse jogo foi WO, né? Deram WO pro Fortaleza e ficou um placar de 3-0. Foi onde o Fortaleza fez 3 pontos, senão ele tava última colocação. O Fortaleza não vem bem no Brasileiro, né? Na verdade, o Fortaleza não ganha, tem alguns jogos já, hein? Última vitória do Fortaleza foi contra o Fluminense, dia 29/3. Há 12 jogos o Fortaleza não ganha, empata ou perde. Não vai ser moleza. E o Colo-Colo também vai enfrentar o Fortaleza lá, vai lá pro Nordeste precisando pontuar. Eu vou de empate no jogo 6 entre Colo-Colo e Fortaleza. A Série B aí. Atlético e Vila Nova. Vila Nova tá em quarto colocado. O Atlético pressionado na zona do rebaixamento. 18º Atlético. Jogando em casa, hein? Tem que ganhar. Os últimos 5 jogos o Atlético só ganhou 1. Perdeu 4. Ganhou do Volta Redonda de 2-1 em casa. 2-1 no Volta Redonda. Vem de 4 derrotas. Como mandante, perdeu pro CRB 2-1. Perdeu pro CRB. Como ele jogou fora os outros 3, perdeu pra Chape, pro Criciúma e perdeu pro Atlético Goianiense. Já o Vila vinha dos últimos 5 jogos só uma derrota. Perdeu pro Cruzeiro, né? Time de Série A na Copa do Brasil. Mas são 3 vitórias pela Série B e um empate contra o Goiás. Vai ser um jogo duro pro Atlético, hein? Atlético querendo pontuar, Série B dificílima. Mas eu vou ficar com a coluna do meio. Empate no jogo 7. Fechando os jogos aí de terça-feira, o jogo 8 é o Boston River do Uruguai contra o Independiente da Argentina. Boston River é o segundo colocado, 4 pontos. Pega o Independiente, 3 pontos. Estão tudo ali, né? Com chance de classificação. O líder do grupo é o Guarani, do Paraguai, 7 pontos. O Boston River vem muito bem. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. 5 vitórias, Campeonato Uruguaio. O Independiente, nos últimos 5, só uma vitória. 3 derrotas e um empate. Vai ser um jogo duro pro Independiente, hein? Boston River aí vem com várias vitórias também. Esse jogo aí eu vou ficar com o mandante. Eu vou de Boston River. Vou jogar com os donos da casa. Jogo 9, Porto Cabello e Vasco da Gama. Porto Cabello da Venezuela, viu?
Esse Vasco, hein? O Vasco é o segundo com 5 pontos. O Porto Cabelo tem um ponto só. É o lanterninha da chave. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Cabejo. As 2 vitórias pelo campeonato venezuelano, né? E 3 derrotas. Nossa, o Vasco também, nos últimos 5 jogos, não ganhou. 3 empates, 2 derrotas. Vai pegar um time venezuelano, né? É que se equipara. O Vasco tem um elenco melhor. O Vasco tem um elenco melhor. Joga fora, mas eu vou ficar com o Vasco. O Vasco ganhando fora de casa do Porto Cabelo. Jogo 10, Bahia e Nacional do Uruguai, é Libertadores. O Bahia tá liderando com 7 pontos. Pega o Nacional, tem 1 ponto. O grande jogo do Nacional foi contra o Internacional, né? Aquele 3-3. Os últimos 5 jogos aí, o Bahia vem com 5 vitórias. 4 pelo Brasileiro e 1 pela Libertadores. Ganhou do Atlético Nacional 1-0 em casa. O Nacional vem de 4 vitórias e um empate. 4 vitórias pelo Uruguai, o Campeonato Uruguai, e um empate com o Internacional. Jogo pegado aí, mas o Bahia em casa tá fortíssimo, né? Bahia de Rogério Ceni. Vamos de coluna 1, Bahia, jogo 11, jogo 10, né? O jogo 11 é o Sampaio Corrêa vai jogar contra quem é o Sampaio e o Imperatriz, né? Imperatriz do Maranhão, Campeonato Maranhense. Olha o campeonato, tá no playoff, né? Os últimos 5 jogos do Sampaio são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Imperatriz, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nossa, que jogo, hein? Que jogo. O Sampaio ganhou de 2-1 deles no confronto que eles tiveram. Fora de casa, o Sampaio ganhou. Agora recebe em casa o Imperatriz. Vai ser um jogo difícil. Esse jogo aí tá me cheirando um empate. Esse jogo número 11, Sampaio Imperatriz, eu vou nele, empate. Jogo 12, a Universidade do Chile e Estudiantes da Argentina, Copa Libertadores. Universidade é líder, 7 pontos. É o confronto do líder com o vice. Estudiantes tem 6. Jogo difícil, hein? O líder contra o vice. Mesmo sendo no Chile, é duro para a Universidade. O Estudiantes, time argentino, já sabe, né? Ele não vem tão bem no campeonato argentino, né? Os últimos 5 jogos dele são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Ganhou do Botafogo em casa pela Libertadores, né? Mas não vem bem no campeonato argentino. Já o Estudiantes vem bem. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e só 1 empate. Pois é, no chileno ele tá bem. Mas é Argentina e Chile. Eu vou ficar com empate no jogo 12, viu? Empate seco. Jogo 13, Cerro Porteño e Palmeiras. O líder Palmeiras, 9 pontos. O Cerro é o segundo, tem 4 pontos. 4 pontos ali, Copa Libertadores. O Palmeiras vai muito bem, né? Muito bem o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo tem um elenco para chegar em todos os campeonatos mesmo. Os últimos 5 jogos do Cerro, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu o clássico no Campeonato Paraguaio pro Olímpia 2-1. Palmeiras, nos últimos jogos, só perdeu pro Bahia naquele jogo no Allianz. São 4 vitórias e 1 derrota. Eu vou jogar 3 duplos, já venho com meus 3 duplos. Esse jogo 3, coluna 2, eu vou de Palmeiras. Jogo 14, aí o Central de Córdoba e Flamengo. Central de Córdoba é líder, 7 pontos. Flamengo tem 4 pontos na chave. Flamengo precisa da vitória, hein? Vai pegar é um confronto Argentina e Brasil. E o Córdoba não vem bem nos últimos 5 jogos, ele tem 4 derrotas e 1 vitória só. Ele pela Libertadores, ele ganhou do Táchira em casa 2-1. Pelo Campeonato Argentino, perdeu os 4 últimos jogos. Nossa, o Flamengo, os últimos jogos são 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu pro Cruzeiro, né? 2-1. Confronto duro, hein? Mesmo com essas derrotas aqui, Copa Libertadores, já sabe, esses times se transformam, ainda mais argentino. Eu vou de empate entre Central de Córdoba e Flamengo, coluna do meio. Vou jogar 3 duplos, meu primeiro duplo aí, pessoal. Tem vários lugares para ser jogado, né? Mas eu vou no primeiro duplo, eu vou ali no São Paulo. Vou de São Paulo empate no jogo 1. São Paulo também pode chegar lá no Peru e ganhar esse jogo, né? Vamos de São Paulo. O meu segundo duplo, vou arriscar uma zebrinha.
Esse cara bobo aprontando pra cima do Botafogo no jogo 3. Vou de cara bobo. Terceiro duplo fechando. Eu vou aqui com Fortaleza fechado. Eu vou de Fortaleza empate, jogo 6. Tá aí, pessoal. Fechei aí. Fortaleza fechado no meio. São Paulo empate, aberto no Botafogo. Esses são meus palpites para o concurso 1186. Beleza? Tenham todos uma boa sorte aí nessa rodada. Boa semana. Fiquem todos com Deus. Não deixem de se inscrever, beleza? E até os próximos palpites do final de semana do concurso 1187. Falou, um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Fui. Valeu.